reforma que Jeú fez, religiosa, inclusive, mas Jeú se excedeu no seu zelo. E Jeú, na sua reforma, ele não chegou tão longe quanto deveria chegar. Porque Jeú, ele não eliminou os bezerros de ouro. E ele não fez isso, não foi porque ele não tinha tempo. Ele não fez isso por um motivo político. Por quê? Olha só, estamos no Reino do Norte. E Jeú, se eliminasse os bezerros de ouro, o povo ia querer descer para o Reino do Sul para adorar no templo. Então, ele manteve o bezerro de ouro para que o povo continuasse tendo um local para adoração no Reino do Norte. Então, você veja que quando a gente se dispõe a fazer alguma coisa pelo Senhor, para o reino do Senhor, nós precisamos fazer tudo o que é necessário fazer. E Jeú, ele foi muito efetivo na hora de denunciar o pecado do povo, o pecado da nação, mas ele acabou ocultando o seu próprio erro, amaciando, minimizando o seu próprio erro. Ele não teve a coragem, apesar de ser um homem corajoso, mas não teve coragem de enfrentar o seu maior inimigo, que era ele mesmo. E para acomodar uma situação, ele deixa que o culto a Baal continuasse, o culto aos bezerros de ouro, para que o povo não precisasse se dirigir ao templo. Eu estava falando ali com o pastor Luiz. Muitas coisas são boas de serem feitas, mas em toda a história, Deus sempre determinou o local certo para a adoração. Era um local designado. É claro, a gente precisa levar a palavra de Deus, precisa levar o exemplo de servir ao Senhor em todo lugar que a gente anda, sim. Mas o Senhor, ele designa, ele determina um local certo para estarmos adorando ao Senhor. Bem, nós precisamos estar sempre avaliando o nosso coração para a gente não pecar contra o Senhor. Mas agora vamos para o slide 131, que nós vamos passar para uma outra época de reinado. Vamos falar agora do reinado de Atalia. E Atalia era a filha de Acabe com Jezabel. Ela se casa com Josafá, que era o reino, se casa com o filho de Josafá, que era o rei do Reino Sul, e ela passa a ser a rainha consorte. Ela passa a reinar também, agora no Reino Sul. Acabe reinou no norte, todo mundo conhece a história de Acabe, as coisas que ele fez. Agora, a continuidade do reinado de apostasia passa para o Reino Sul. O slide 131B, eu trouxe aqui para você poder começar a visualizar e não se perder tanto. Quando a gente falar do Reino do Norte e do Reino do Sul. E coloquei o nome do rei desse período que nós estamos estudando. Então, agora nós vamos estar falando de Jeorão e Atalia, que são os reis agora do Reino do Sul. Jeú fez aquela algazarra toda, matou muita gente. Aonde? Em que reino? Vamos lá, em que reino? Reino do Norte. Israel. E Jeú faz toda aquela matança por zelo ao povo de Deus.
E o povo de Judá não exige uma retaliação contra Jeú. Não por causa de tudo aquilo que eles estavam fazendo, mas agora por causa também do que eles recebem de herança desse reino, que é aquela mulher maligna, a Atalia, filha de Jezabel. E o que a Atalia faz? A Atalia vai mandar matar aquelas pessoas que são da família real, para que não houvesse oposição ao reinado dela. Então, ao invés dela agregar o povo com as suas atitudes, ela continuou empurrando o povo para longe de si e aumentando a oposição ao seu próprio reinado. Vamos ler agora no segundo livro dos Reis, abra a sua Bíblia, no capítulo 11 do segundo livro dos Reis. Então, vamos lá. O segundo livro os livros dos Reis, eles ficam logo depois de Samuel. E entre Samuel e Crônicas. É só a gente pensar assim, quem ungiu os reis foi Samuel. Aí ungiu os reis e depois tem as crônicas, os feitos dos reis. Então, fica fácil de achar. Segundo Reis, capítulo 11, vamos ler os 3 primeiros versículos desse capítulo. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. E o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, diga 6 anos. E Atalia reinava sobre a terra. Bem, toda a semente real se refere aos filhos de Jeorão, que ela mandou matar, mas os filhos dos quais ela não era mãe, da descendência real legítima, e não os filhos que ela tinha, porque ela queria destruir todos os membros da linhagem de Davi. Então, os membros da linhagem de Davi eram os filhos de Jeorão, que não eram filhos dela. E ela tinha a intenção de eliminar todos os pretendentes, mas Deus tinha uma promessa. Irmãos, e o diabo pode se levantar quantas vezes quiser contra o povo de Deus, mas quando Deus tem uma promessa, aquela promessa se cumpre. Qual era a promessa? Que seria da linhagem de Davi que o Messias nasceria. E aí o que acontece? A tia de Joás pega Joás, que era o filho mais novo, ela era a ama do menino, e pega o menino e foge para o templo e esconde o menino no templo. Ela era a esposa do sumo sacerdote. Então, para ela estar no templo, ter um livre acesso no templo, era mais fácil, porque ela já estava habituada àquele espaço. E ela esconde Joás dentro do templo. Por quantos anos? 6 anos. E por que a Atalia não descobriu? Porque a Atalia não ia ao templo. A Atalia ia adorar a Baal. Então, aonde Deus designa para seu culto, é lugar de segurança, é lugar de paz, é lugar de prosperidade. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 4? Joás é coroado. Olha só. E no 7º ano, mandou Joiada chamar os centuriões com os capitães e com os da guarda, e os meteu consigo na casa do Senhor.
E fez com ele um concerto, e o juramentou na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Ninguém ainda sabia que o menino estava lá. Aí, versículo 8. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas nas mãos, e aquele que entrar entre as fileiras deverá ser morto. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões, conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada. Vamos agora para o 12. Então ele tirou o filho do rei, e lhe pôs a coroa, e lhe deu testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram as palmas, e disseram: viva o rei! Joiada, o sumo sacerdote, planejou agora 7 anos que o menino tem. Vamos apresentar esse menino ao povo. E quem é que estava reinando? Atalia, que não sabia que o menino estava escondido lá. E ele monta um esquema de segurança para poder trazer o menino de dentro do templo e apresentar o menino ao povo. Mas ele leva, até agora ninguém sabia que Joás estava escondido lá. Ele leva os capitães, ele leva os centuriões, ele leva os sacerdotes e conta para eles toda a história e conquista a confiança desses homens para um momento muitíssimo importante em Judá. Irmãos, quando a gente vai entregar a nossa confiança a alguém, o que é que nos chama a atenção dessa pessoa para a gente confiar nela? Porque no relacionamento, confiança é o mais importante. Por que é que se briga tanto? Porque não se confia? A gente briga, às vezes, porque você fez alguma coisa errada. A pessoa com quem... Estou falando de relacionamento mais próximo. A pessoa com quem você está brigando, será que ela planejou fazer alguma coisa exatamente para te atingir? Para te afetar? Ou ela errou sem querer? Ou ela não estava entendendo o propósito, ou alguma coisa aconteceu, a comunicação não foi adequada. Vamos falar de um relacionamento conjugal. Por que é que se briga tanto? Está sempre com o pé atrás. Por que é que não se confia? Quando a gente está junto no relacionamento, a confiança é importante para que ele seja bem-sucedido e porque você precisa achar que aquela pessoa não está lutando contra você, ela está com você. Então, na maioria das vezes, a comunicação falha e fraca nos leva à falta de confiança. Aí você diz, a pessoa não entende nada que eu falo, ou você não sabe falar claramente ao ponto da pessoa entender. Eu tive um professor de economia, ele era um excelente economista, o cara, assim, super conhecido, mas ele, como professor, meu Deus, que coisa ruim. Tira um pouquinho só meu retorno. E a gente, como éramos já profissionais da área, então era... Muita gente que já tinha conhecimento, nós juntamos um grupo, e ele era uma pessoa muito bacana, e fomos conversar com ele e dizer para ele, amigo, você é um economista show de bola, mas você não sabe ensinar, você não sabe falar, você não sabe transmitir a mensagem, você pensa tão rápido, que quando você começa a ensinar, você já está no final e a gente nem começou a entender. No relacionamento, a gente precisa dizer o que vai fazer e fazer o que disse que ia fazer. Esse é um dos pontos para se conquistar a confiança de alguém. A palavra de Deus resume de modo mais simples. Ele diz, sim, sim, não, não.
Para de ser dúbio naquilo que você fala e naquilo que você faz. Como alguém pode confiar se você fala uma coisa agora e daqui a pouquinho desfaz o que você falou? Ou você fala e não faz o que você falou? Quando você conhece alguém que fala e faz o que falou, você fica tranquilo, porque você não vai ser surpreendido com alguma coisa inesperada. Sim ou não? Joiada era um homem de palavra. Era um homem que pensava nas coisas. Olha o esquema que ele montou por 6 anos para esconder o menino. Era um homem que falava e cumpria a sua palavra. Então, os capitães, os sacerdotes, depositaram nele a sua confiança. Uma pessoa que conquista a confiança de alguém é uma pessoa que cumpre as suas promessas. Não é uma pessoa que cumpre a promessa por um curto prazo de tempo e aí surge um problema, você muda a sua promessa. Quem é que vai confiar a sua vida na mão de alguém que muda de palavra toda hora? Que uma hora está tudo bem, na outra hora não está. Uma pessoa que se deixa ser guiada pelo humor, pelo sentimento. Hoje amanheci mal. Você amanhece mal de vez em quando? Aí você muda de palavra porque você amanheceu mal? Primeiro, que uma decisão, uma definição, não deve ser tomada na hora que você está mal. Quando a gente está mal, a gente faz o quê? Olha para o teu irmão e faz assim, ó. Faz para ele aprender. A gente fica quieto. Quando marido e mulher estão brigando, faz o quê? Quando um está com raiva, o outro, ó. Não é que vai deixar para lá, não, irmão. Só vai conversar na hora certa. Por quê? Você está com raiva, você fala besteira, o outro vai falar também. E aí vai se avolumar, O que a gente faz? A gente fica quieto. Quando estiver de boa, vamos conversar? É horrível, né? Mas é necessário. Na hora com o coração calmo. Porque a gente não vai despejar a nossa raiva, a nossa frustração em cima de ninguém. Amém? Amém. Seja consistente. Você precisa ter credibilidade. A pessoa saber que você é uma pessoa consistente. Que você não vai passar um tempo e vai mudar. Aí passa mais um tempo e muda de novo. Não estou falando em desenvolvimento de personalidade. Não, nada disso. Porque pau que nasce torto, morre torto, é só em Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Na casa de Deus, irmão, só quem não muda é Deus. Todos nós temos que mudar o tempo todo, porque a palavra de Deus diz que quando a gente se aproxima dele, a luz dele brilha em nós e a gente vê, opa, estou com um defeito aqui, preciso me consertar. Aí a gente muda, aí a gente se aproxima mais dele e a gente vê outro defeito na gente e a gente diz, preciso mudar. É assim na casa do Senhor. Então, se você não muda, você está com problema. Não olha para ninguém que está do teu lado, mas tem gente com problema perto de você. Nem vou olhar para você, vou olhar para o outro. E depois que você trai a confiança de alguém, como é que faz para reconquistar? Como é que você faz para reconquistar? Vai dizer que ninguém nunca traiu a sua confiança. Ou você traiu a confiança de alguém? E vai fazer o que agora para reconquistar a confiança? Primeiro, você precisa mostrar que você mudou. A gente sempre ora, né, irmão? A gente ora pedindo... Me dá um pouquinho d'água aí. A gente ora pedindo, Senhor, abençoa a Viviane, Senhor. Muda a Viviane, Senhor. Muda o pastor Ney, Senhor. Muda. E Deus está dizendo assim, caramba, eu estava interessado em mudar você.
Jeú via todo mundo errado. Aí, para resolver a questão, mata todo mundo. Mas ele deixou o bezerro de ouro para o povo se corromper. Ele não viu o erro dele. Então, irmão, se você quer reconquistar a confiança de alguém, mude você primeiro. Se mostre consistente. Uma pessoa de uma palavra só. Mostre agora as novas fases ou faces do relacionamento. Não tente botar esse relacionamento como era antes. Esse ponto não volta mais. Mas você pode levá-lo até um momento melhor. Uma situação melhor. Ataque os seus problemas e não ataque a pessoa com quem você se relaciona. Amém? O sumo sacerdote conquistou a confiança de todos, porque ele mostrou que ele era um homem confiável e honesto. E os líderes do templo se uniram a ele para proteger a promessa do Senhor. Não era proteger só um menino. Não era proteger só a linhagem de Davi. Era para proteger a promessa do Senhor. Por 6 anos a criança ficou em segurança no templo. E agora os líderes se reúnem e abrem um corredor de segurança para aquela criança se apresentar no templo, no lugar do rei. No local onde as autoridades se colocavam. Aí ia dizer assim, um menino de 7 anos. Será que Deus não tinha ninguém melhor ali no momento? Não, a promessa de Deus não importa a idade, irmãos. Estevão é a promessa de Deus. Amém, Estevão? Está sendo colocado no templo. Não importa, o mais velho daqui, eu já sou velho demais. Não importa a idade, importa é a promessa. E a coroação foi feita ali de modo certo. Lembra que eu expliquei para vocês que Eliseu mandou um jovem profeta fazer uma unção? Mas por causa de uma emergência, estavam fora do templo, não tinham acesso ao templo, não tinham acesso ao azeite adequado para a unção. Aquilo era uma exceção que estava acontecendo, porque a unção era para ser feita no lugar designado e da forma determinada. No templo e com o azeite do serviço do templo. E assim foi coroado rei um menino chamado Joás, aos 7 anos de idade. Vamos continuar a leitura? Aleluia! Versículo 13. E Atalia, ouvindo a voz dos guardas, dos da guarda e do povo, entrou ao povo na casa do Senhor e olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume. E os capitães e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então, Atalia rasgou as suas vestes e clamou, traição, traição. Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas e disse-lhes, tirai-a para fora das fileiras. E a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse, não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos e à casa do rei, e ali a mataram. O texto já se explica. Então, ela foi presa como adoradora de Baal e como assassina dos herdeiros do trono. E foi levada para fora do templo, e fora do templo ela foi morta, era a pena designada para isso. E o templo não podia ser profanado. Vamos continuar a leitura. E Joiada fez um concerto com o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo.
Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a matança sacerdote de Baal mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor e tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e vieram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei. E ele se assentou no trono dos reis, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou, quer dizer, ficou tranquila, depois que mataram Atalia a espada junto à casa do rei. Era necessário restabelecer o pacto entre Deus e o reino de Judá. Porque o governo de Atalia provocou uma ruptura entre Deus e o povo, uma ruptura entre Deus e a linhagem de Davi, e agora precisava restabelecer esse pacto. O povo do Senhor, como foi dito no início do texto, precisava voltar a ser povo do Senhor. Aí você diz, não entendi. É isso mesmo. É o povo que se chama pelo meu nome. Ah, é o povo do Senhor, mas é povo do Senhor? Às vezes a gente está dentro da igreja, irmão. É chamado de povo de Deus. Mas é povo do Senhor? A gente precisa restabelecer o pacto. Era o que estava acontecendo ali. Joiada falou, não, tem que restabelecer o pacto. Porque foi rompido. Um pacto não é para ser rompido. Quando isso acontece, uma nova aliança precisa acontecer. E aí o povo vai na casa de Baal, no templo de Baal, e destrói todo o templo. Isso mostra a extensão que já estava a adoração a Baal. Um templo enorme erguido, tanto que a rainha ficou 6 anos sem ir ao templo de Deus, só frequentando a casa de Baal. Ninguém vai para a casa de Baal aqui não, né, irmão? E Joiada nomeou oficiais para a casa do Senhor e reorganizou o serviço. Olha isso como é importante. Antes de efetivar o culto, ele organizou o serviço. Por quê, irmãos? Na casa do Senhor as coisas não podem ser feitas sem organização. Não pode ser na bagunça. Não pode ser de qualquer jeito. Ah, deixa fluir, deixa fluir. Que deixa fluir, irmão? Quem flui é o Espírito. Nós fazemos a organização da casa do Senhor para que o Senhor possa se manifestar. Antes de restabelecer o pacto, vamos organizar a casa do Senhor. E aí ele coloca cada um no seu lugar, divide os serviços e diz, agora todo mundo sabe o que fazer. Agora sim, a gente pode reorganizar, restaurar o pacto com o Senhor. E aí Joás vai assumir o reinado com 7 anos, mas a Bíblia não diz quem realmente estaria governando ali. Mas vai sugerir agora no capítulo seguinte que Joiada, o sumo sacerdote, esteve ali conduzindo Joás nas suas decisões como rei, porque o menino de 7 anos não está pronto para dirigir uma nação, né, irmãos? Não está pronto para dirigir nem a escolinha dele, muito menos está pronto para dirigir a sua casa. Estou dizendo isso por causa de quê? Porque tem criança que bota o ritmo da casa. Quem bota o ritmo da casa não é criança. Criança segue um ritmo que a gente bota. Ai, tira isso daqui que meu filho vai mexer e vai tirar. Não, ele tem que aprender que o lugar é aqui. Ele é que não pode mexer. Ah, você vai ter que falar 20 vezes com ele? 30, 40, sei lá quantas vezes. Mas ele é que precisa entrar no ritmo da casa. E, às vezes, papai e mamãe muda todo o ritmo da casa quando chega uma criancinha nova. Quem gosta, então, de ter muito filho, tem 1, tem 2, aí outros têm 3, e entra 4. E aí você fica numa loucura, porque quando você acha que conseguiu organizar, chega outro indivíduozinho.
e muda o ritmo tudo de novo. Aí pega os abençoados a ser elétricos, igual os filhos de Adriele, daquela loucura, né não? E aí quando você acha que cresceu, melhorou, o pequenininho chega ali arretado. E o que você faz? Seu filho manda em você. Seu filho diz a hora que vai comer. Os pais que deem conta disso. Vocês que lutem. Os filhos mandam em você. Aleluia! Oh, glória a Deus. Mas isso é uma verdade, irmãos. É uma verdade. Então, Joás ficou ali sendo conduzido pelo sumo sacerdote, possivelmente a mãe dele também o aconselhou, e haviam os conselheiros da corte, exatamente para orientar aquele menino no caminho que ele devia andar. E Joás reinou sobre Judá durante 40 anos. Nós precisamos dar valor a esse momento, o momento em que podemos exercer a nossa autoridade sobre uma vida. Estar conduzindo essa criança, tanto física quanto a criança espiritual, de modo que ela não erre demais, que ela não venha cometer excessos, que ela não venha pecar até mesmo por omissão. E nós, muitas vezes, preferimos lavar as mãos. Ou então, dentro de casa, o pai que fala com a mãe, aí, esse seu filho aí, o que fez? O filho, na hora que faz coisa errada, é só de um. Né? E a gente continua abrindo mão da educação de nossos filhos. Na escola, eles ensinam. Quem tem que ensinar é você. Quem tem que conduzir é você. Tem criança mal educada na igreja. Por quê, irmão? Porque os pais são mal educados. E não sabem educar os seus filhos. E aí, ficam fazendo coisas terríveis dentro da igreja. Enquanto é pequenininho, o que eu digo aqui? Irmão, se um fugir por cá, pega ele aí, traz de volta. Eu até digo, não precisa ir lá para fora. Ah, mas meu filho não para. A gente ajuda a catar a criança. Quando meu neto vinha comigo para a igreja, um dia eu estava pregando e ele andando de um lado para o outro. Eu falei, quem é o pai e a mãe dessa criança aí? Segura aí. Era meu mesmo. Mas para quê, irmãos? Nós estamos aqui para nos ajudar. Uma dessas crianças aí, ou muitas dessas crianças, estarão aqui no altar ministrando para nós daqui a pouco. E aí você vai dizer assim, eu ajudei a cuidar dessa criança, eu ensinei a essa criança. Nós precisamos ter um amor a essas crianças, as nossas crianças, as que chegarão aqui na igreja, chegaram um monte de pimenta malagueta, já viu, irmão? Tem um monte de pimenta, ajuda, irmão, ajuda a segurar a pimenta. Se você botar vinagre aqui com azeite, vai ficar mais forte ainda, então ameniza, joga um baldinho d'água para ajudar, diminuir a carga. Mas vamos aprender que Deus, quando coloca criancinhas mesmas, e crianças espirituais perto de nós, é porque está confiando que a gente pode passar alguma coisa de bom para elas. E na casa do Senhor, o que nós temos não é para nós. O fruto que nós geramos não é para nós. É para quem está perto de nós se alimentar dele. A árvore não come do seu próprio fruto. Ela gera fruto para alguém se alimentar. Então, o que você tem? Tem alguém que precisa exatamente disso. Ah, eu não faço nada na igreja, não me deixam fazer nada na igreja. Está na hora de ser podado, irmão, porque a árvore que não é podada não dá fruto. Tem que podar. As nossas árvores aqui de baixo, tem um pé de romã
que está dando romã à beça. Por quê? Cortou. A árvore de acerola está lá, cortou, podou, começa a dar fruto. A pinha começa a dar fruto. Por quê? Porque foi podada. Se você não está alimentando alguém, você precisa ser podado. Porque aí as pessoas vão se alimentar daquilo que tem dentro de você. Vão se alimentar e vão se sentir felizes. E você vai estar escrevendo o futuro de uma nação, quem sabe. Joás foi moldado por pessoas que amavam o Senhor e que reconheciam que nele estava a promessa de Deus para uma grande obra. Amém? Não dá para continuar, porque já chegou no nosso horário. A gente ia entrar no reinado de Joás, mas fica para a próxima vez o reinado de Joás. E a gente vai aprender uma coisa muito interessante, falando em ensinar. Joás, enquanto estava debaixo de autoridade, sendo orientado, ele foi um excelente rei. Quando ele bateu no peito e disse, deixa agora comigo, que eu já sou adulto suficiente, posso tomar as decisões que eu achar que são certas. Ele se desviou do caminho de um bom rei e desagradou o Senhor. Tem autoridade sobre sua vida. Glorifique a Deus por isso. Porque quando a gente tem autoridade sobre nossa vida, a gente erra menos. Amém? Presbítero Tiago, venha encerrar esse culto. Eu agradeço a você pela sua atenção. Logo assim que esse vídeo for compartilhado, você entra lá no YouTube, você deixa o seu like, se inscreve no canal da igreja e compartilha. Nós precisamos compartilhar a palavra de Deus para aqueles que estão perto de nós. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.